Olá a todos, bem-vindos de volta. E conforme prometido, eu vou voltar aqui nos exemplos que eu dei com modelos e vou resolver as equações matemáticas do lançamento oblíquo sem resistência do ar e com resistência do ar. Então, se você não viu a implementação desses dois tipos de movimento no modelos, volta lá nos vídeos, porque aqui eu vou fazer só as equações matemáticas. Bom, então nos exemplos anteriores, a gente utilizou equações bem conhecidas para animar os objetos, né? Equações que, em princípio, alguém deu para a gente. Porém, pode haver problemas não tão triviais e até mesmo problemas sem soluções analíticas, né? Que não dá para resolver as equações. E aí, por isso, então, que o modelos, por resolver as equações diferenciais para a gente, facilita muito o nosso trabalho. Para simular um problema do zero, ou seja, na unha, como o pessoal fala, deve-se utilizar um modelo teórico válido para o caso estudado e para o regime, para os problemas que a gente vai tratar na mecânica, com baixas velocidades, né? E não partículas muito pequenas como elétrons, átomos, a mecânica newtoniana, as leis de Newton, são super válidas e dão ótimos resultados nesse regime, né? Então a gente vai usar ela como modelo teórico. Bom, então, como eu já mencionei, o modelo resolve as equações diferenciais para a gente de forma numérica. Muitas vezes não é preciso resolver o problema completamente. Aqui eu vou fazer isso para alguns casos, mas eu vou mostrar também que não é necessário. Bom, então o primeiro caso que a gente vai modelar é o lançamento oblíquo sem resistência do ar, como eu já falei anteriormente. Esse tipo de movimento está presente lá em vários tipos de esporte, como futebol, basquete, golfe, salto em altura, salto em distância, lançamento de foguetes e muito mais. Com modelos, além de fazer um modelo que é mais simples, sem atrito, é possível colocar atrito também, o que é muito legal. Bom, então vamos para o passo a passo, né? Então, se você é aluno de mecânica nos anos iniciais, se você é aluno do ensino médio de física e está aprendendo mecânica, ou se você é professor, esse é um método que eu gosto muito de passar para os meus alunos, por exemplo, né? O passo a passo para resolver um problema usando as leis de Newton. Então, primeiro a gente tem lá o nosso problema identificado, que é um lançamento oblíquo, ou seja, tem um objeto de massa m sendo lançado, seja por um canhão, seja pela mão de um atleta, seja lá o que for, num ângulo θ com relação horizontal, com uma velocidade inicial v0. Então aqui eu estou considerando que essa bolinha ou essa partícula já saiu da mão do atleta, já saiu, seja lá o que for que tenha lançado ela. Porque aí a gente não se importa com a força que lançou ela. Tudo bem? O importante é que ela já tenha uma velocidade inicial. Primeiro passo desse problema: isolar o corpo de interesse. Então, o meu corpo de interesse é a partícula, isolo ela. E o segundo passo é identificar todas as forças que atuam nessa partícula. Nesse caso, só tem o quê? O peso atuando. Ah, mas como é que eu sei isso, professor? Bom, eu gosto de falar para meus alunos, a gente geralmente faz uma discussão um pouco mais aprofundada sobre forças. Existem dois tipos de força: forças de campo ou forças de contato. Forças de campo são forças que atuam à distância. Então, por exemplo, a gente sabe que mesmo no ar, essa bolinha aí, né, no ar que eu digo ao longo do lançamento, essa bolinha estaria sendo puxada pela Terra, mesmo que esteja distante da Terra, né? Então, essa é uma força de campo. O peso é uma força de campo, tá? E forças de contato. Será que tem forças de contato? Bom, aqui como a gente está desprezando a resistência do ar, sem resistência do ar, então não tem forças de contato. Como é que eu sei disso, professor? É só eu pensar. Com quem a bolinha faz contato? Lembrando-se que eu não estou preocupado com a mão que lançou ela. Então, ela poderia fazer contato com o ar, caso tivesse ar, mas a gente está considerando vácuo. Então, se não tem ar, a bolinha está livre, né? Andando livre, somente sobre a influência da Terra. Se não tem contato com ninguém, acabaram as forças. Então, analisamos as forças de campo, só tem o peso, e não tem forças de contato. Então, o meu problema acabou em termos de forças. Terceiro passo: uma vez identificada todas as forças que atuam na partícula, e aí se você esquecer alguma, geralmente vai errar, geralmente não vai errar, então eu sei que a força resultante é a soma de todas as forças. E a segunda lei de Newton, então, diz que força resultante, a forma resumida dela, né, para o caso de massa
constante. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? E qual é a força resultante aqui, professor? Só tem o peso, né? Então, a soma de todas as forças é uma força, é o peso. Então, peso é igual a MA. Vamos adiante. A gente escolhe um conjunto de coordenadas e decompõe a equação anterior. Então, aqui já tinha, né? Eu já tinha identificado x e y como um bom conjunto de coordenadas. Nem sempre é esse conjunto assim, né? Tão trivial, paralelo ao solo. Às vezes, num plano inclinado, vale a pena escolher um pouco os eixos de forma diferente. Então, uma vez que eu escolhi lá o meu conjunto de coordenadas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação número 1 e vou decompô-la em componentes, x, y e z. Aqui eu estou desprezando a componente z, porque essa bolinha não vai para, não entra ou sai do plano da tela. Ela só anda em 2D num plano, né? x, y. Bom, como é que se decompõe, Daniel, essa equação? Ué, eu pego aqui P é igual a MA, eu decomponho Px é igual a MAX, ó, Px é igual a MAX, Py é igual a MAY, só isso. Eu preciso agora identificar quem é Px e quem é Py. Bom, Px é quem? É a componente x do peso. Olha aqui o peso, ó. Se a gente pensar nesse conjunto de coordenadas x e y, o peso não tem nenhuma componente x. Ele está todo vertical. Se ele fosse assim, seria uma componente x. Teria. Assim, não. Então, Px é igual a zero. Py, quem é Py? A componente y do peso. Como o peso está todo em y, é o próprio módulo, o módulo do Py é o módulo do peso. E como ele aponta para baixo, eu tenho aqui a direção, né, o sentido representado pelo menos. Então, o módulo do peso é mg, massa vezes a gravidade, e o menos para indicar que está para baixo. Então, E menos mg é igual a MAY. Montei as equações para que eu possa descobrir as acelerações. Então, dessas equações, eu tiro que AX é igual a zero, né? E AY, a massa corta aqui. Isso é uma discussão muito interessante, porque uma é massa inicial, outra é massa gravitacional, mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Coincidentemente, elas são iguais. Corta, a y é igual a menos g. Então, dando origem às nossas equações para a aceleração número 3. Opa! Muito bem, agora a gente vai lembrar da definição de aceleração. A aceleração é como o corpo varia a velocidade com o tempo. Então, aqui, a aceleração é a taxa de variação da velocidade com o tempo. A x, então, é dvx dt. Ah, professor, o que é esse d aqui? Né? Se você nunca viu esse d, não se importa muito com isso agora. Se você é aluno do ensino médio, por exemplo, ou aluno inicial da graduação, esse d é um delta. Lembra do delta? É um delta, é uma variação, uma taxa de variação quando o intervalo de tempo é muito pequeno. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas não se preocupem, não precisa travar por causa dessas equações aqui. Então, a x é a variação da velocidade de x com o tempo, que é igual a zero. A y é a variação da velocidade de y com o tempo, que é menos g. Então, a gente resolve essas duas equações, ó. Como assim eu resolvo, professor? Ué, é fácil, ó. Eu estou falando, essa equação aqui é uma equação diferencial, lembra que eu falei lá atrás? Eu poderia jogar isso aqui no modelos, mas vamos resolver. Então, aqui, ó, eu estou falando aqui nessa equação, ela está me perguntando qual é a função Vx cuja taxa de variação é zero. Ué, o que não varia com o tempo? Alguma coisa que é constante. Então, aqui chegamos na solução que V de x de t é o U, onde esse U é uma constante arbitrária. Eu coloquei uma letra qualquer. Muito bem. Agora, a equação de baixo, a 4b, me pergunta o seguinte. Qual é a função Vy de t cuja taxa de variação é uma constante? Isso é uma função linear. Porque se eu tenho uma função que varia linearmente com o tempo, para pensar, né? Conforme o tempo vai mudando, ela vai mudando homogeneamente. Então, a taxa de variação dela é constante, né? Então, aqui a gente vai ter como solução Vy de t é W, que é uma constante qualquer, menos GT.
Pensem, quando isso variar, W é constante, não varia, então a variação dele é zero. E quando esse termo aqui variar no tempo, vai dar menos g. A derivada vai dar menos g. Muito bem, então chegamos na solução Vx de t e Vy de t. Mas a solução não está completa, porque eu não sei quem são U e W. Para encontrar U e W, eu tenho que saber as condições iniciais. Ou seja, basta eu voltar, vou voltar aqui rapidamente, né? Basta eu substituir t igual a zero, né? Eu tenho que conhecer o movimento em algum instante de tempo. Estou chamando esse tempo de t igual a zero. Então, Vx de zero, se eu substituir lá atrás, né? Vx era U, então dá U mesmo. Isso é igual ao valor da velocidade inicial. Bom, a velocidade inicial eu conheço, ó. É essa que está aqui, né? Lá no começo a gente falou sobre isso. Então, como é que eu encontro a Vx dela? A componente x. Basta eu projetar ela aqui no eixo x. Eu brinco muito com meus alunos, né, da graduação, que como se eu estivesse pegando aqui uma lanterna e jogando luz por cima, para ver qual é a sombra que forma no eixo x. Bom, dá para também fazer a relação por trigonometria e mostrar que a Vx0 é a hipotenusa vezes o cosseno. Então, a hipotenusa, que é o módulo de V0, V0 cosseno θ. Vy é a sombra que esse vetor faz no eixo y. Nesse caso aqui, ó, esse tamanho ele é igual a este. Então, se eu quisesse formar aquele triângulo que eu acabei de falar anteriormente, eu consigo, por trigonometria, encontrar o cateto oposto, que é a hipotenusa, que é o módulo de V0, vezes o seno do ângulo. Então, agora eu sei quem são U e W. Basta substituir nas equações lá do slide anterior. Substituindo essas equações 6 nas equações 5, a gente tem as equações 7. Então, agora eu sei como Vx muda com o tempo. É uma constante, mas eu sei que constante é essa. V0 cosseno de θ. E eu sei como Vy muda com o tempo. Era W menos GT. Então, V0 seno θ menos GT. Resolvido para as velocidades. Voltando um pouquinho lá atrás, eu pedi para vocês não se assustarem com aquela notação, né? D alguma coisa dt. Porque é a mesma coisa que o delta que eu acabei de falar para vocês. Então, dA dt, peguei um A aqui, uma função arbitrária, representa delta A delta t, a taxa de variação dessa função no tempo, quando esse delta t é muito pequeno, ou seja, quando a variação é instantânea, né? Nessa condição, a gente geralmente usa o cálculo diferencial e integral para resolver essas coisas. Mas eu falei por argumentos matemáticos simples, sem usar de fato o cálculo, a gente resolveu a equação, né? Bom, eu vou resolver agora por cálculo, e vocês não precisam ficar assustados, porque eu não vou usar técnicas de integração aqui. Eu vou mostrar uma coisa muito legal, que vocês conseguem resolver. Bom, eu vou mostrar a técnica de integração aqui, para quem sabe, mas no próximo slide eu vou falar como fazer isso através da área debaixo do gráfico. Então, para resolver essa equação aqui, ó, dvx dt igual a zero, que era a equação que a gente tinha lá atrás, né? Aceleração de x é igual a zero, o que eu tenho que fazer? Como eu quero isolar o v de x, e o v de x está aqui sendo operado numa derivada, como é que a gente faz quando a gente quer isolar alguma coisa? A gente aplica a operação inversa, certo? Se eu tenho, por exemplo, x mais 3 num lado da equação, para eu isolar o x, eu diminuo 3 dos dois lados da equação, né? Ou a mesma coisa que jogar o 3 para lá diminuindo, né? Aqui, se eu tenho a derivada, para isolar o Vx, eu tenho que aplicar a operação inversa, que é aplicar a integral. Então, eu integro dos dois lados, tá? Entre 0 e uma condição t' qualquer. Bom, do lado esquerdo, eu tenho o que eu quero, né? A variação da velocidade em x, entre os tempos 0 e t'. Ó. E do lado de cá, integrar 0 é 0. Né? Bom, então, jogando esse Vx0 para o lado de lá, eu fico que Vxt' é igual a Vx de 0, só que isso vale para qualquer tempo t', né? É arbitrário. Então, eu vou substituir aqui para qualquer tempo t. Então, Vx de t é Vx de 0, como nós já tínhamos obtido, V0 cosseno θ, então também por cálculo diferencial. Então, guardei essa expressão aqui em cima.
E aí, para resolver dvy dt igual a menos g, ó, integro dos dois lados. Desse lado de cá vai sair a minha taxa de variação. Opa, aqui é vy e não y, desculpa. Do meu lado esquerdo vai sair a taxa de variação de vyt menos vy de zero. E do lado de cá vai ser a integral de menos g, que é uma constante. A constante sai da integral, a integral de dt é t entre 0 e t'. Aqui. Bom, então substituindo, voltando aqui, substituindo vy de 0 por v0 seno θ, jogando para o lado de lá, eu fico com essa expressão que está aqui para as velocidades. Poderia fazer, aqui para quem ainda não sabe fazer integral, a integral, gente, a definição de integral é a área debaixo da curva, né, da função que está sendo integrada entre os limites de integração. Então, a taxa de variação da velocidade é a integral da aceleração. Por que, Daniel? Ué, se a aceleração é a derivada da velocidade, a velocidade é a integral da aceleração. Então, lembrando que a x de t era igual a zero, né? Aqui o gráfico vai todo zero, e tirar a área de um gráfico que é todo zero. Logicamente, a área aqui é zero, né? Então, se isso aqui é zero, Vx de t é igual a Vx0, como nós já sabemos. Em y, a aceleração a y é igual a menos g, né? A y é igual a menos g. Aqui, ó, menos g, uma constante. E aí a área de baixo, nesse caso, acima da curva, que tem que ser sempre em relação ao zero, é a área desse retângulo que está aqui. E aí esse retângulo é fácil de calcular a área, né? É a base vezes a altura. Então tá aqui, ó, a integral deu zero, aquela área, e a integral aqui, ó, deu base, que é t', vezes a altura, que é menos g. Então, substituindo aqui, né, para um tempo arbitrário t qualquer, e substituindo vy de zero, eu obtenho isso que está aqui. Bom, então a gente tem as velocidades com o tempo. Para obter as posições, basta fazer o mesmo processo, né? Resolver, isolar o x e o y aqui. Então aqui eu estou dizendo que a velocidade é a taxa de variação da posição com o tempo, legal, definição. E a velocidade então é igual a isso, a taxa de variação é igual a uma constante. A gente já discutiu que para uma taxa de variação ser constante, isso é uma função linear, né? Então está aqui, ó, x de t é uma função linear, onde a taxa de variação é isso que está multiplicando o tempo, e r é uma constante. Y de t sai da resolução desta equação diferencial, onde eu tenho que saber. Essa equação está me perguntando o quê? Qual é a função y de t, cuja taxa de variação é uma equação linear. Bom, e aí por analogia, né, se a constante vem de uma equação linear, a taxa de variação, né? Uma equação linear vem da variação de uma função de segundo grau. Então está aqui, ó, a função de segundo grau, onde tem uma constante de integração. Ah, professor, é mágica isso aqui, onde apareceu esse 2? Para quem já sabe integrar, sabe que isso sai da integração. Para quem não sabe integrar, eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, para obter aqui o R e o Q, mais uma vez eu aplico as condições de contorno. X de zero e Y de zero. Se eu substituir, vou voltar um slide, se eu substituir t igual a zero aqui, ó, esse termo cancela, fica x de zero igual a R. Se eu substituir y de zero, esse termo zero, fica y de zero igual a Q. Daí eu tenho essas igualdades que eu acabei de falar. E x de zero é zero, eu estou assumindo que ele foi lançado da origem. E y de zero é zero, também foi lançado da origem. Tá? Então, substituindo isso nas equações anteriores, a gente obtém as equações finais para x e y de t. Ó. X varia linearmente com o tempo e y varia de forma quadrática. Mais uma vez, resolvendo por integração, para isolar o x de t da derivada, integra dos dois lados. Desse lado de cá, então, vai dar a variação de x, e do lado de lá vai dar v0 cosseno θ. Sai, porque é constante, integral de dt dá t. Então, substituindo x de zero por zero, x de t é v0 cosseno θt. Fazendo o mesmo para y, né, integro dos dois lados. A integral aqui dessa diferença dá, eu posso separar isso em duas integrais.
integrar as duas, né? Essa aqui a gente já sabe resolver, né? Esse aqui sai, porque é constante, fica a integral de dt que dá t. E aqui eu tenho integral de t dt. Para quem já sabe cálculo, sabe que isso vai dar t ao quadrado sobre 2. E com isso a gente obtém, então, a equação horária de y. Substituindo y de 0 por 0, eu chego finalmente na equação que eu mostrei anteriormente. Mais um método de resolução. Aqui, então, só um resumo, né? Mais um método de resolução pela área, né? Então, mais uma vez, se a velocidade é a derivada da posição com o tempo, a posição é a integral da velocidade com o tempo. Então, aqui, ó, a velocidade x mudava assim, ó, v0 cosseno θ, ó, é uma constante. Se eu quero saber a taxa de variação entre 0 e t', eu calculo a área debaixo dessa curva, que é a área do retângulo, super fácil. Base, que é t', vezes a altura, que é v0 cosseno θ. Y de t é a integral de vy com o tempo. Então, eu tenho que achar a área debaixo da curva da velocidade. A velocidade é essa que está aqui, ó, a gente já tinha resolvido. É uma função linear. Aqui o coeficiente linear é v0 seno θ, onde corta o eixo y. E aqui é uma reta para baixo, porque o coeficiente angular é negativo, né? Olha. Então, eu quero saber a área que está debaixo dessa linha vermelha até o zero. Olha, eu consigo separar na área de um retângulo mais a área do triângulo. Olha que legal. Então, a área desse retângulo, aqui eu não abri completamente, eu vou falar aqui, se você quiser pegar um papel e escrever, ó, a área do retângulo é a base vezes a altura. A base é t'. E qual é a altura, professor? Você não escreveu aqui. A altura é a mesma altura que esse ponto aqui, ó. E esse ponto nada mais nada menos do que vy de t'. Então, a altura que está aqui é v0 seno θ menos gt'. Então, guarda essa área do retângulo. Qual é a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. A base é t' e a altura aqui, ó, é a diferença entre v0 seno θ e aquela altura que eu tinha falado, que é v0 seno θ menos gt'. Isso menos isso vai cortar esse termo, e essa altura aqui é menos gt' sobre 2. Tá? Então, quando vocês somarem essas duas quantidades que estão aí, fizerem essa multiplicação, vocês vão ter a multiplicação primeiro, né, das áreas e depois a soma. Vocês vão chegar nessa área que está aqui, confiram, e nessa área que está aqui que a gente já tinha discutido, né? Então, a gente obtém novamente as equações horárias do movimento. Muito bem, para que servem aquelas equações? A gente vai alimentar o modelos com elas, né? Então, eu resolvi completamente, né, x de t, y de t. Então, está aqui, ó, x de t, y de t. A gente vai colocar elas no modelo matemático. E quando eu interpretar, ele não sabe o que é v0, o que é θ, o que é g. Então, os parâmetros desconhecidos do modelo ele lista nessa lista que está aqui. E você pode alterar ele na mão para ver a simulação rodar com aqueles parâmetros que você quer. E, adicionalmente, para quem assistiu os outros vídeos já viu, eu posso fazer vários casos, escolher um conjunto de valores e animar partículas diferentes com essas condições. Analogamente, né? Eu poderia não resolver aquelas equações e simplesmente jogar no modelo as equações diferenciais, sem resolver. Então, bastaria eu parar a minha conta na segunda linha lá, depois de escrever a segunda lei de Newton e isolar a aceleração, acabou. Né? Ax é igual a 0, a y é igual a menos g, pararia por ali. Aí eu escreveria no modelo qual é a definição da velocidade e qual é a definição da posição. Olha aqui. Pronto. O próprio modelo se vira para achar o resultado. Só que você tem que falar para ele quais são as condições iniciais. O que no caso anterior não precisou, porque você não aplicou equações diferenciais. Você já deu para ele a solução pronta.
Aqui não. Aqui você está pedindo para ele resolver, então você precisa falar quais são os valores das velocidades iniciais e das posições iniciais. Ok? Muito bem, então eu fiz lá uma simulaçãozinha, né? Vocês já viram no vídeo anterior. Quem não assistiu, vai lá assistir. Eu animei 3 partículas diferentes, né? Uma bola de basquete, uma bola de futebol e um passarinho. Coloquei valores de ângulo inicial diferentes. A gente consegue comparar a trajetória deles, né? Então tem vários resultados interessantes. A gente consegue perceber a parábola. A gente consegue ver a bola de futebol lançada a 45 graus teve maior alcance, dentre outros, né? E os resultados concordam com o esperado e observado analiticamente e na realidade. Muito bem. Agora eu vou começar o modelo 2, que é o lançamento oblíquo com resistência do ar. Esse vai ser um pouco mais simples, porque eu vou chegar numa equação diferencial um pouco mais difícil de resolver e vou parar ali, não vou adiante. Então, aqui, basicamente, para colocar a resistência do ar, a gente vai levar em consideração que o ar oferece a resistência proporcional à velocidade, tá? Então, essa força R é a força de resistência do ar. Ela é oposta ao sinal menos aqui, à velocidade. Outra característica é que ela é linear com a velocidade. E a constante de proporcionalidade é beta. Pode chamar da letra que quiser, mas aqui eu chamei de beta. Essa constante de proporcionalidade depende de vários fatores. A área, né, na qual o ar o ar bate no seu objeto, a massa do objeto, dentre outros. Tá? Então, até o exemplo que eu dei anteriormente, se você pega uma folha de papel, assim, horizontalmente, paralela ao solo, e larga ela, a gente vai ver ela caindo bem devagarzinho. Vou até fazer isso para vocês. Uma folha, né? Ela cai bem devagarzinho. Se eu pego essa mesma folha e amasso, ou seja, a área dela é menor, mas a massa é a mesma, ela cai muito mais rápido, né? Então, esse parâmetro do coeficiente da resistência do ar tem a ver com esses parâmetros aí do sistema. Bom, vamos resolver? Então vamos. Primeiro passo, isola-se o corpo de interesse. Então é um movimento oblíquo, ó, igualzinho a antes, onde eu tenho aqui o meu objeto de massa m sendo lançado obliquamente com uma velocidade v0 da origem sob um ângulo θ com horizontal. Mais uma vez aqui eu estou lembrando que eu não estou levando em conta quem está empurrando essa bolinha. O que importa é que ela já está no lançamento oblíquo. Tá? Então, isso vai ser importante na hora de desenhar as forças. Essa mãozinha que está empurrando já empurrou e agora ela está no ar. Perdeu o contato com quem quer que seja que tenha lançado ela. Então, aqui está o diagrama de forças. É claro que velocidade não é uma força. Aqui eu estou olhando como essa bolinha, quais as forças que atuam nessa bolinha, é o segundo passo. Se eu esquecer qualquer força, vai estar errado. Mais uma vez, como é que eu faço para identificar todas as forças, professor, sem errar? Como eu falei anteriormente, a gente sabe que existem 2 tipos de força: forças de campo e forças de contato. Essa bolinha, quando já está no ar, ela sofre uma força de campo, que é aquela força de interação à distância da Terra, puxando ela para baixo. Então eu desenho lá o peso. Quais são as forças de contato? Eu tenho que saber com quais contatos o corpo faz força. Nesse movimento, a bolinha só está tendo contato com o ar, com mais ninguém. Então só o ar pode fazer força nela, e esse ar faz uma força R. E aqui eu só desenhei a velocidade para a gente poder identificar qual é a direção e o sentido da força de resistência do ar. Velocidade não é uma força, tá? Então essas são as 2 forças que atuam no objeto. Qual o terceiro passo? Escrever a segunda lei de Newton. Então está aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Essa é a segunda lei de Newton quando a massa é constante. O que é força resultante? A soma de todas as forças. Peso mais resistência do ar. Então, beleza. Passo 3 resolvido. Passo 4. Passo 4. Escolher um sistema de coordenadas. Ó, x e y é o mais adequado aqui, né?
e decompor a lei de Newton em coordenadas. Como é que se decompõe em coordenadas, professor? Eu vou considerar a projeção delas em todos os eixos, x, y, z. Então, qual é a projeção dessa equação em x? Px mais Rx é igual a MAx. Olha lá. Em y, Py mais Ry igual a MAy. Se tivesse z, quer dizer, tem z, né? Mas o movimento não tem nenhuma informação em z. Seria Pz mais Rz igual a MAz, daria tudo zero, né? Bom, agora eu preciso escrever essas componentes. Quem são Px, Rx, Py, Ry? Bom, Px é a componente x do peso. Rx é a componente x da resistência do ar. Vamos voltar um slide. Bom, o peso está todo na direção y. Então, a projeção dele em x é zero. A sombra que ele faria no eixo x seria zero. Então, Px é zero. Qual é a componente Rx? É um segmento de reta aqui, ó, né? Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Essa seria a componente Rx. Então, Rx. Essa aqui seria a componente Ry, que é a projeção que ela faz no eixo y. E o peso, como está todo em y, ele teria somente projeção em y. Tá bom? Muito bem. Então, aqui eu reescrevi aquilo, né? Px é igual a zero, Rx igual a projeção de Rx em x. Como R é menos beta V, Rx é menos beta mx. Menos beta Vx. Está aqui. Né? Desculpa, esse M está errado aqui embaixo. Então, aqui deixa eu corrigir. Isso aqui está errado. Em y, a projeção do peso em y é igual a menos mg. A projeção de Ry é menos beta Vy. A x é a derivada da velocidade de x com o tempo. E a y é a derivada da velocidade de y com o tempo. Reorganizando essa equação que está aqui, né? Eu vou ficar com Vx dvx dt mais essa quantidade que eu vou passar para lá somando é igual a zero. E aqui também eu vou dvy dt, vou jogar esse cara para lá somando, é igual a menos g. Muito bem. Bom, então aqui estão as expressões, né? Aqui estão as expressões que eu obtive no slide anterior. Elas vão lá no modelos, né? Da forma que elas estão. Então, notem que eu não precisei resolver equação diferencial nenhuma. Eu só tive que reorganizar a segunda lei de Newton. Tá? E aí, ó, eu jogo as equações diferenciais para a velocidade e a definição da velocidade, que é uma equação diferencial para a posição, e voa lá. O modelo resolve tudo sozinho. Tá? Então, por isso que eu falei que era mais simples, né? Bom, a única coisa que eu preciso fazer, como eu já falei para vocês, quando a gente coloca equações diferenciais, é dar as condições iniciais do movimento e os parâmetros desconhecidos. E aqui está um exemplo de resultado, onde eu coloquei 3 partículas, né, um aviãozinho, um pássaro e um dinossauro, não são bem partículas, mas enfim, para serem animados, com as mesmas condições iniciais, mesmos parâmetros, exceto o coeficiente de resistência do ar. Num eu coloquei 0, então a trajetória sem resistência do ar, que é a parábola que a gente conhece. No outro eu coloquei uma resistência do ar um pouco maior do que 0 e depois bem maior do que 0. A gente vê as trajetórias acontecendo ali. E é isso que o Modelos oferece para a gente. Bom, geralmente quando eu dou essa oficina de modo presencial ou até mesmo modo virtual com alunos discutindo comigo sincronamente, eu também faço uma parte de atividades, né? Ou seja, deixo eles resolverem os problemas deles, que eles escolhem. Então, se você é professor, não basta você ensinar tudo para ele, ele tem que ir lá também e modelar, né? E se você é aluno, não adianta assistir o meu vídeo e não pegar o Modelos para resolver. Então, pega agora o Modelos, escolhe um problema desse, pode ser o próprio problema de lançamento oblíquo,
vai lá, resolve, eu tenho certeza que você vai conseguir. Bom, qualquer coisa, gente, curta, compartilhe com todo mundo que vocês acham que podem ser beneficiados com esse vídeo. Comentem aqui embaixo sobre dúvidas, se não fui muito claro em algum ponto, e eu posso responder vocês depois. Muito obrigado, gente, por terem assistido até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.